Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Nessa tarde, dia 17 de setembro, Deus ele quer entregar algo muito importante para vocês. Eu tô com a Bíblia aqui aberta, mas eu não sei exatamente o que eu vim falar para vocês. Deus ele tá trazendo através de mim. Mas antes de qualquer coisa, Deus ele tá mandando eu dizer para você que tá vendo aqui nesse vídeo, se algum pensamento vindo em você sobre soberba, arrogância, prepotência, se algum pensamento desse intruso não deixa entrar, continua ouvindo porque é Deus falando com você e Ele está usando minha boca, porque pela misericórdia dEle, meus irmãos, eu estou aqui revelando para vocês o que Ele está fazendo através de mim, para Ele melhorar minha vida, para Ele me dar uma visão, o que eu tenho que fazer aqui nesse mundo, porque são muitas informações, mas só Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, independente de religião ou o que seja, só Ele pode te dar o caminho aqui nessa vida, porque essa vida é dEle, meus irmãos. Essa vida que a gente está vivendo agora e a futura que está por vir quando a gente parte dessa terra é dele também, tá certo, meus irmãos? E só ele pode dar o caminho aqui. Não é eu, não é o Nelber, não é alguém, não é religião. É você entender o que Jesus Cristo fazia e você começar a fazer isso na sua vida, porque a gente todo dia tem 24 horas, meus irmãos, do dia. Então todo dia você precisa buscar a Deus, assim como você sai para trabalhar, assim como você faz qualquer coisa, porque aí Deus, quando você busca a Deus primeiro, Ele te dá sabedoria e entendimento, e aí Ele vai te dando os caminhos mais fáceis, meus irmãos, para você não ter uma dificuldade na sua vida, para que a vida ela não crie barreiras para você. E é isso que Deus ele tem me ensinado, e Ele está usando hoje o Espírito Santo de Deus, para a misericórdia dEle, usando minha boca, para revelar para vocês, meus irmãos, o que Ele está fazendo para mim, mudando minha vida, para mudar a vida de vocês. Só que isso daqui, meus irmãos, eu não estou falando para te agradar, não, pelo contrário, eu jamais posso, independente do que Deus me revela, eu jamais posso querer me glorificar em alguma coisa, nem ninguém pode. Todas as coisas que acontecem, a glória é de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, Deus ele pede para me revelar para vocês, mas não é eu que consegui chegar a fazer isso, não. Eu já estou quase há 2 dias sem comer. Deus, isso daqui não é brincadeira, meus irmãos. Pela misericórdia dele, ele está me fortalecendo. A minha última refeição foi no domingo, foi no dia 15. E hoje a gente já está no dia 17. Eu já estou há 2 dias sem comer, meus irmãos. Só que eu não estou sentindo fome porque é ele me fortalecendo, é ele me guiando. Tá certo, meus irmãos? E é necessário você enfraquecer a carne para que Deus ele consiga se aproximar de você espiritualmente, igual ele está fazendo agora comigo. O que está saindo da minha boca não é meu não, meus irmãos. O que ele está dizendo, as instruções que ele está passando aqui para vocês que estão vindo pela misericórdia dele, é ele que está passando a instrução direta para você aplicar isso na sua vida. Sabe, meus irmãos, pensa agora, pensa você aí. Deus ele tinha revelado isso mais cedo para mim e ele está revelando agora para vocês. Pensa aí no que você mais necessita agora, no que você mais quer. Agora você pensa, só que aí você está pensando no que você mais quer agora, mas imagina o que Deus pode fazer. Tem coisas que você nem consegue imaginar e Deus está preparado para você, independente da sua idade, independente de quem você é. Só que você tem que entender que primeiro a gente tem que começar colocando o joelho no chão. Jesus Cristo ele falava isso, meus irmãos. Jesus Cristo ele falava sobre oração, tem que colocar todo dia o joelho no chão. Porque aí você se sacrifica todo dia pelo Deus, o meu dono, o seu dono, o dono do mundo inteiro. Porque não importa as leis desse mundo, não importa, sabe, meus irmãos, não estou dizendo que você não tem que se comportar, você tem que seguir as leis. Mas, sabe, o importante é você primeiramente seguir a lei de Deus. Porque, meus irmãos, Deus, ele pediu para mim parar agora e ler para vocês algo que está em Lucas, a carta de Lucas, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 1. O título é A Tentação de Jesus. Olha o que Jesus Cristo deixou pra gente escrito, o que ele fez pra gente fazer. Eu não tô dizendo, é claro, meus irmãos, Jesus Cristo era mestre, ele é o mestre, ele é o Filho de Deus, agora Jesus Cristo ele é Deus. Mas olha o que Deus permitiu Jesus suportar. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo:
E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por isso que quando eu vim aqui, eu disse para vocês, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que eu estou quase 2 dias sem comer. Não é por brincadeira, não, meus irmãos. Deus me ensinou que eu preciso sacrificar essa carne, meus irmãos. Se você vive só em prazer da carne, só fazendo prazer da carne, você fica só na sabedoria da carne. E Deus, ele não quer isso para você. Eu também não estou dizendo isso, dizendo que eu sou melhor que você. Deus só está passando a instrução para você começar a fazer as coisas espirituais, para Deus começar a te dar o caminho. Ele vai te dar o caminho da sua felicidade. Eu não sei o que você precisa. Eu também não estou prometendo para você alguma coisa. Ninguém pode prometer nada para ninguém. Só Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. E ele fala com todo ser humano na terra. Não importa a religião, não importa o país. Ele fala com qualquer pessoa. E ele gosta de abençoar. Ele quer ver a gente sorridente. Enquanto mais sorridente que eu falo, meus irmãos, não é na carne. Porque vocês, como podem ver, nem sempre eu não estou dando risada, meus irmãos. Porque Deus, ele me ensinou que a gente não deve ficar dando risada aqui. Mas sim, risada espiritual, meus irmãos. Você tem que estar feliz espiritual com Deus, porque Deus, ele começa a te revelar tudo o que ele já está para fazer na sua vida. Aí você fica feliz por dentro, mas a sua carne, você precisa entender que Deus, ele não quer que você viva nela. Ele quer que você, meus irmãos, meus irmãos, uma coisa que Deus me ensinou, que humildade, meus irmãos, humildade é a gente ajudar o próximo. Mas você querer ter sabe, eu vou dizer bem o que o Espírito Santo está colocando. Sabe, você tem uma mansão, você tem um carro bom, você tem uma vida saudável, você tem uma vida em comunhão do jeito que você quer. Você tem uma vida de liberdade, mas liberdade com Cristo. É liberdade seguindo as regras dele, porque, meus irmãos, não adianta eu chegar aqui para você e falar assim para você, você não pode fazer isso. Não é eu que tenho que dizer isso para você. Eu tenho que chegar